Começando mais um podcast com negócios diretamente do torneio de beach tênis do Zagaia. Estou aqui com a minha amiga Silvia, de pouca data, longa data, pouca data. Não vou nem falar de quanto tempo atrás. Não fala isso não. Você fala assim, você vai falar de já, não revela a data, senão vai dar ruim. Não, já pega a gente no final do dia, Né? já acabada. Mas E ainda fala em idade. Data, né? Não dá. Pelo amor de Deus. Pula essa E a parte. Silvia está aqui comigo porque ela também participa aqui do torneio de beach tênis, já é tradicional aqui, e só que como empresária e empreendedora através da Live, da marca Live, que todo mundo, quer dizer, não sei se todo mundo conhece, mas eu queria, Silvia, que você falasse um pouquinho, primeiro, da sua história e como que você chegou na Live, o que é a Live? Pra quem não sério? Conhece, né? Minha história? Quanto assim, né? tempo De empreendedorismo. tem aqui? Quanto tempo você está na Live? Não, a Live eu tô recente, né? Mas recente quanto tempo? É que assim, a minha história Com é sempre moda. muito longa. Eu, em 35 anos, sei lá, quase, nem vou falar mais para não falar a minha idade. Imersa. Eu passei por 3 empresas. Então, falar em Mas e qual o segmento 5 dessas anos, empresas? sempre no varejo de moda. Né? Então, assim, mas essa história, então, dá para é por isso que eu tô falando, mas essa história sua, tá, não tem como fugir do varejo de moda, né? Você acompanhou a mudança, a evolução, a transformação, as modinhas, as modonas, enfim. Sim. Mas tudo sempre relacionado a comportamento, a estilo de vida. Sempre fui muito ligada no mercado de luxo, né? Sempre tive nesse meio. E, lógico, quando eu resolvi me aposentar, né, do corporativo, que foi aonde... Não tinha nada para fazer. Né? Falamos, e aí, vamos fazer o quê? Porque imagina, 35 anos trabalhando no varejo, em grandes marcas assim, enlouquecedoras, porque... Vamos falar das marcas? Então, por favor. Bom, eu comecei, não tinha ainda assim lojas, né, da marca, eram multimarcas, então era Fora, antes da Fora era Fiorucci, Zump, e daí veio a Fórum, né? Que foi quando veio o shopping Campo Grande. E a loja da marca, né? E a loja da marca. Mas quando a gente tá falando de Fiorucci, calma. Mas Fiorucci, não sei, é para quem. Tem muita gente que não sabe o que nós estamos falando, né? Fiorucci era a marca do coração de muita gente, né? Inclusive da dona Ana, que tá aí, ela adorava Fiorucci. Quem não, os anjinhos, né, Ana? A Fiorucci tinha aquela Benetton. Tinha Company, Coach, Hadley. A Coach não, a Coach é uma marca nova perto dessas aí. Mas a Company Hadley, né, é dessa época, enfim. Sim, mochila da Company. Pacalolo, você lembra? Pacalolo. Eu não lembro não, mas eu lembro que me contaram. Tinha muita marca. Silvia, e esse varejo, depois multimarcas, depois veio o shopping foi ele transformou um pouco o varejo, né? Ele foi Não, e a gente tá falando divisor de águas, 1989, né? Hoje a gente vê o shopping Campo Grande, né? Super consolidado. Pô, tem 40 anos, 45 anos. E naquela época, quando lançaram o shopping ele era distante, era longe. Nossa, tinha uma linha de ônibus que ia lá, fazia volta e voltava. Agora, eu me lembro que quando abriu o shopping, foi o shopping que tinha mais lojas de marca do Brasil. De mix, né? Falando em mix. E também eram as marcas, eram as franquias que se fala, né? Que era o começo, né? Assim, tipo... Só tinha lojão. A loja da Zump também era linda, da Fórum era linda. Tinha a Zump, tinha a Fiorucci, tinha a Fórum. A Fórum começou ali no shopping Campo Grande, né? Com Joel, né? Tinha a Mesbla. Mesbla, lá na Riachuelo era Mesbla, na verdade, né? Tinha um monte de coisa lá. Mas olhando para essa evolução, o que mudou no varejo seu? O que mais mudou na sua impressão, isso tudo daquela época para hoje? Hoje é muito mais dinâmico, obviamente, né? É o fast fashion. Hoje perdeu-se muito a coisa do conceito. É muito capitalismo selvagem, sabe? Hoje é uma constante luta de sobrevivência, né? Porque antes ainda existia essa coisa do conceito, de você
ter o sonho de usar aquilo e De conquistar, querer. né? De conquistar aquela marca. Não, eu quero usar essa marca. Né? Hoje em dia você compra uma grande marca numa loja de departamento. Eu lembro que a minha primeira calça da Fórum, eu terminei de pagar esses dias agora. Eu acho que eu parcelei, fiz um FCO para pagar a calça da Fórum. Aí ia lá no Joel, lá, ou ia na Maracaju, ia no shopping, né? Então ia na Maracaju que era mais perto. Aí eu falava, tio Joel, pessoal, eu queria comprar uma calça. Quanto que é a calça? X, parcela em 6. Aí eu dava 6 cheques para ele. Aí de vez em quando eu passava lá e falava assim, Joel, então o cheque desse mês, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí ele segurava o cheque, botava só no mês seguinte para pagar uma calça, que era a calça, né? Então assim, a gente aí saiu com adesivo da Fórum, tinha toda uma paixão pela marca. E o da raio? Zump, não. Gente. O da Zump, eu acho que eu não terminei de pagar ainda. O Cláudio, eu tô negociando ainda. Foi pra justiça esse. Olha, o Joel já é um barato. E sempre calmo, né? Não, ele era. não, meu filho, relaxa, né? tá tudo ele certo. porque ele continua igual. Ele é zen, né? Ele é. Ele é outro planeta, zen. é outro planeta. Ele Ele é um professor. Agora, quando você, uma profissional de mercado, com a sua experiência, escolhe a marca Live, por que você escolheu a Live? Porque você não ia escolher qualquer marca. Eu queria que você falasse quais são os diferenciais da Live, porque se fosse alguém sem experiência, tá tudo certo, não conhece, não sei o quê. Agora você que tem toda essa bagagem, olhou para a marca, tem algo diferente aí. É verdade, tem. Foi uma escolha, né? Com certeza que foi. Porque você... Eu acho que um escolhe o outro também, né? As coisas nada acontece por acaso. Mas qual que é o diferencial da Live? Mas a Live eu vinha de um mercado muito agressivo, né, do corporativo, de crescimentos assim, metas e crescimentos muito, e trabalhando no Brasil inteiro com metas de prospecção de novos mercados e abrir loja, e crescer, crescer. Né? Expansão que fala. Então eu estava assim muito saturada. E eu até pensei, falei, gente, eu não vou abrir loja. O que eu vou inventar, né? Não vou. Eu não quero mais isso. É muito desgastante. Mas tem um vírusinho aí, não né? Tem jeito. Tem um eu vírus falo, varejo é uma paixão. Porque eu falo, ninguém fica rico com varejo, né? Ainda mais nesse segmento que eu trabalho. A gente, na verdade, a gente movimenta, né? O dinheiro, porque ganhar mesmo é muito difícil. Ainda mais com a taxa de impostos que existe, coisa, né? E você tem que trabalhar, tem que ter muita experiência nisso, porque a margem de erro é baixíssima. Não, né? É o que eu falo, a linha de equilíbrio é muito tênue entre o lucro e o prejuízo. Se você erra um pouquinho empolgou demais. Na compra, no mix, em tudo. Se você, aí eu ficava. Mas você, com todo esse bagagem, ainda erra hoje? Ah, gente, eu sou não tem jeito, 100% emoção. É isso que a galera fica falando, gente, a Silvia é uma escola, a Silvia é isso, mas olha, não é fácil trabalhar com a Silvia. Eu falo, gente, não é, porque eu sou 100% emoção. E eu sou de um tempo que a moda é conceito, então para mim você vai entrar numa loja minha, você vai encontrar moda. Ah, mas é uma marca de roupa fitness. Não, é moda fitness. Moda é moda. Tem a moda, então o que tem de mais moderno, o que tem de mais atual, de mais vanguarda, tanto é que as pessoas entram na minha loja e falam, nossa, nem sabia que a Live vendia isso, porque eu não vejo na loja da minha cidade, mas vende, é muito legal. E aí, voltando lá na pergunta que você falou, porque a Live, é exatamente porque eu estava muito cansada desse capitalismo. E a Live, eu vim com a Live num momento pós-pandemia, onde a Live me vendeu muito, 2 pilares muito fortes da marca. Os 2 segredos, então, você vai revelar agora. Um é não vender roupa, não vender mais uma roupa, vender uma qualidade de vida, vender saúde, vender equilíbrio, vender esporte, vender lifestyle, conforto, tudo que é relacionado a bem-estar. E o segundo pilar era essa preocupação com o planeta, com deixar um legado, em
Não é da boca para fora, né? Não, não é. Agora, olha, Preocupação por de verdade. coincidência, essa semana estávamos fazendo uma ativação aqui no Pantanal Sul Mato Que Grossense, legal. inclusive no Refúgio da Ilha, que é um hotel, uma pousada de uma amiga Referência e que é referência. mundial. Escolheram, né, para fazer essa E é uma ativação. referência no mundo, né? Trouxeram influencers do Brasil inteiro que desceram em Campo Grande, pegaram um carro, ficaram 2 dias no Que Pantanal, tiveram contato com a Chalana da Esperança, que é uma ONG só de Nossa. mulheres, foram recebidas na tribo dos Terenas. Tudo isso para quê? Para chamar a atenção desse bioma, que é o que está sofrendo o maior prejuízo nessa questão do impacto ambiental. O quanto a gente vem perdendo Basta ver ano passado, o maior incêndio de da água história, e né? de espécies nesse bioma Nesse que a gente desequilíbrio. tem. Porque assim, eu vejo ali, eles vêm do Brasil inteiro, e daí vê o jacaré, aí vê Os animais, como modo geral. os Aham, pássaros. aham. Nossa, eles ficam, e para a gente é uma coisa tão comum. Então, é para a gente entender o valor que tem esse lugar que a gente vive. Às E vezes as pessoas de isso fora aqui, têm mais essa visão do que a gente mesmo, né? sim, e é isso, tem tudo a ver. A Live, ela tem Ela tem isso no DNA. tem isso no DNA, é um dos pilares, né? Nós Uhum. não usamos plástico. Que legal. Todo o nosso plástico que embala os produtos é tudo derivado de cana-de-açúcar. Temos linhas completas de roupas que já não usam água na lavanderia, porque eu não sei se você sabe, mas a indústria têxtil é uma das maiores poluentes Obviamente. do meio ambiente. Aham. Não só através da água que ela solta, mas dos resíduos Sim. que solta no E solo, os né? micro-resíduos, né? E a Live, ela investe muito em tecnologia. Se você entrar na fábrica, você vai ficar impressionada com o tamanho das máquinas, que parecem containers de lavanderia. Por quê? Tudo importado da Alemanha. Para quê? Para não usar água na confecção dos tecidos, da matéria-prima. Uhum. Então, hoje, é 80% menos esse consumo. Sensacional. Com Ou metas. seja, é verdadeiro, né? Não, verdadeiro. Não é só lógico. marketing, né? Não é só não, isso que eu tô falando, não é só marketing, É. né? É de verdade um pilar. E Quando a hoje, gente fala das lojas. E hoje, o que eu. Só finalizando. E Tá. hoje, o que eu. Quais são as ativações que eu faço? Aula de yoga aqui no Spa do Zagaia. Todo mês temos uma aula de yoga. Nós estamos falando de quantas lojas hoje você tem? Da Live? Eu tenho uma loja. Aqui em Bonito. Eu Tá, tinha 2 mas, lojas, hoje eu tô com uma só, Tá. porque eu tô me dedicando 100% aqui em Bonito. Tá, então, eu lembrava de 2, então tem uma. E aí ela fica aqui em Bonito. Fica aqui E em por Bonito. que aqui em Bonito? Bonito foi... Primeiro, eu escolhi a marca. Tá. Segundo, eu vi aonde havia janelas, porque tá meio que tomado. Uhum. Hoje já são 300 lojas, Caraca. com a projeção de fechar Não 2025 com 400 lojas. Já Mas você tem escolheu loja em muito bem, né? Dubai. Mas você escolheu muito bem. Mas assim. tem uma história. Tem Né? uma história com Bonito, né? Bonito desde a minha adolescência. Sempre foi nossa praia. Tinha um feriado, onde que a gente vai? Vamos pra Bonito. Que a gente nem chegava em Bonito. Né? Parava no Taboa. Ali você já bebia a Taboa e ali você já... Eu também não lembro disso aí. Não lembro disso aí. Mas ok, você que tá contando. Eu nem perguntei. Não. Pra gente fechar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado. Como é que faz para entrar em contato com a Live Bonito? Se alguém tiver, enfim, passando por Bonito, ou quiser falar com a Silvia, ou quiser ter alguma informação, qual é o Instagram da loja? Olha, é só seguir a gente no Estúdio Live Bonito. E nós estamos na Avenida Pilar de Rebuá, bem no centro, bem no coração da cidade.
e vão ser muito bem recebidos Você em falar lá, casa. você falar lá, Dijando, podcast com negócios, eu vim aqui passar para conhecer a Silvia, pode falar. A gente tem o melhor café de Aí. Bonito e não vai pagar nada por isso. É um presente, inclusive. É um presente. Se falar que quem assistiu, que se ganha assistiu, o café. não, eu vou dar mais. Se falar que assistiu e falar uma frase que foi dita aqui, vai ter um voucher Ó, de desconto. ó. Ó, essa você não esperava, Né? hein? De Mas 10% de comerciante desconto. ou não? Então pronto. Então você pega o vídeo, já chega e fala, ó, eu tô aqui, eu tô assistindo aqui, ó, mostra o vídeo. Ó, obrigado, minha amiga, pelo Imagina, bate-papo. Foi um muito bom a gente prazer. falar sobre isso, falar sobre a live, falar sobre você. E eu queria dizer para vocês que não conhecem a Silvia, uma professora de varejo, de moda. Então você que está pensando em abrir alguma coisa, mas no Instagram manda para ela assim, eu tô pensando nisso. Ela vai falar para você a verdade. Porque ela não vai ter meia palavra. Ela vai falar, sim, não, você tá louco, não tá louco, não inventa. Então, professora do assunto. Será que ele me conhece, gente? Há muitos anos, né? Então, assim, professora do assunto, se ela que puder te ajudar, se você quiser estar pensando nisso, a gente sempre olha com outros olhos, esse mercado é legal, ó, vou ficar rico, é muito fácil. Pergunta antes. A gente sabe que o podcast com o negócio é sobre empreendedorismo, sobre projetos. Então, a Silvia está aqui não só pela live, mas também como profissional e uma referência do nosso estado. Obrigado pela sua participação, amigo. minha amiga. Eu que agradeço. Valeu. Foi um prazer encontrar você De aqui novo. nesse evento tão De novo, bacana. né? De Todo novo. ano nós estamos É aqui. verdade, Todo ano aqui. estamos aqui. Eu agradeço a vocês, Podcast com Negócio, mais um Podcast com Negócio com a minha amiga Silvia da Live aqui, diretamente de Zagaia de Bonito. E quero agradecer também a Saraiva de Resende, a nossa construtora Saraiva de Resende, que hoje está falando sobre Gibran, que é o nosso edifício pronto para morar acima das expectativas.